Olá! Hoje o nosso papo é sobre saúde, segurança e meio ambiente, o famoso SSMA. Só que a gente vai olhar para isso de um jeito um pouco diferente. Sabe aquela imagem de um monte de papelada, de pura obrigação? Então, esquece. A ideia aqui é enxergar o SSMA como uma fonte quase secreta de inteligência de negócios. Uma forma de transformar dados em uma vantagem competitiva real, de verdade. E tudo começa com essa pergunta, que é central para a nossa análise. Como uma empresa enxerga os próprios dados de segurança? É só um arquivo reativo, guardado numa pasta para cumprir tabela? Ou é um ativo valioso que pode e deve guiar as decisões lá na frente? A verdade é que muitas companhias acabam se afogando nesses dados sem nem perceber o tesouro que têm em mãos. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro passo é a gente entender o desafio que praticamente toda empresa moderna enfrenta hoje. É o que a gente pode chamar de o dilema dos dados de SSMA. A realidade é essa, um volume gigantesco de informações. Pensa bem, são relatórios de acidentes, inspeções de segurança, auditorias de meio ambiente, monitoramento de ruído de calor, indicadores de saúde como absenteísmo e até o consumo de água e energia. Tudo isso junto vira um universo de dados. E convenhamos, bem complexo de gerenciar. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, o jeito antigo, né? Aquela pilha de papelada super reativa, focada só em cumprir a lei. Do outro, a abordagem estratégica. E aí a mágica acontece. Os mesmos dados viram um painel de controle dinâmico que permite navegar em tempo real, se antecipando aos riscos e, o melhor de tudo, identificando oportunidades. Então, mas como se sai desse mar de dados para chegar num painel de controle claro e útil? A resposta está num processo bem estruturado que pega essa informação bruta, meio caótica, e transforma em decisões de negócio. Decisões claras e que geram ação. E aqui está a definição que amarra tudo. Gestão estratégica de SSMA. Basicamente, é um processo com 3 ações-chave: controlar, analisar e utilizar os dados. O objetivo final vai muito além de só coletar papel. É sobre tomar decisões mais inteligentes, com base em evidências, em fatos. E esse processo pode ser quebrado em 4 passos fundamentais, que são espinha dorsal de todo o sistema. Primeiro, claro, coletar os dados certos. Segundo, analisar para encontrar os padrões. O que está acontecendo ali? Terceiro, comunicar esses achados de forma clara. E, por fim, usar essa comunicação para decidir e agir. No primeiro passo, a coleta, o negócio é ser abrangente. A gente está falando de tudo mesmo. Desde o clássico relatório de acidente, até os dados de consumo de água e energia e os indicadores de saúde da equipe. Cada um desses pontos é uma pecinha do quebra-cabeça. Com os dados em mãos, aí começa a análise. É aqui que se definem os KPIs, aqueles indicadores-chave como a taxa de frequência de acidentes. Se essa taxa sobe, por exemplo, ferramentas de BI e métodos como os 5 porquês ajudam a ir além do sintoma para achar a causa raiz do problema. Será que foi uma falha no treinamento, um equipamento desgastado? A análise responde. Mas como é que isso tudo vira prática no dia a dia? Afinal, processos abstratos só ganham vida com ferramentas concretas. É aqui que entram os documentos e os programas que fazem essa estratégia acontecer de verdade. E o ponto crucial é este. Todo esse planejamento estratégico resulta em programas específicos. Muitos deles, aliás, exigidos por lei. E são esses programas que gerenciam os riscos lá na operação. Não é só teoria, é prática documentada. E essa tabela aqui é ótima. Ela descomplica um monte daquelas siglas. O PGR é o Plano Geral, o chefão de todos os riscos. O PCA foca na proteção dos ouvidos. O PPR na respiração. Já a AET cuida da ergonomia, para evitar lesões. E o LTCAT é o documento técnico que define o que é insalubridade. Cada um com um propósito super claro. Mas olha, gestão de SSMA não é feita só de papel, né? O fator humano é absolutamente essencial. Então agora, vamos focar em como essa estratégia capacita as pessoas, quem está lá na linha de frente, fazendo o trabalho acontecer. E isso é feito com treinamentos especializados, muitos obrigatórios, as famosas NRs, as normas regulamentadoras. Cobrem desde a prevenção de acidentes e o uso certo dos EPIs até a segurança em máquinas e em setores específicos como a mineração. E ainda tem os treinamentos para atividades de risco crítico, os RACs. Agora presta atenção nessa frase, porque ela revela uma vantagem operacional gigantesca. Não há necessidade de formação de turmas. O que será que isso quer dizer na prática? Significa agilidade, pura e simples. Em vez de esperar semanas para juntar um grupo e marcar um treinamento, a capacitação está ali,
disponível sob demanda, na hora. Isso acelera a mobilização das equipes de um jeito incrível e permite que os projetos comecem muito mais rápido. É um benefício direto para o negócio. E isso tudo nos leva para a nossa parte final, onde todos esses pontos se conectam para formar o grande prêmio, a tal da vantagem competitiva. A mensagem central de toda essa análise é essa aqui: é preciso virar a chave na nossa cabeça. Uma gestão de SSMA bem feita deixa de ser só uma despesa obrigatória e se torna um motor de eficiência, de qualidade e de valor para a empresa. E os benefícios são super concretos. A gente está falando de reduzir multas, porque a documentação nunca mais vence, de estar sempre pronto para qualquer auditoria a qualquer hora, de ter um armazenamento digital seguro com alertas automáticos, de minimizar o risco de processos trabalhistas, ambientais e tudo isso, claro, integrado aos sistemas da empresa. No fim das contas, tudo se resume a essa frase poderosa. Ela captura a essência da abordagem estratégica. O objetivo é pegar aquilo que muita gente vê como burocracia e transformar numa alavanca para o sucesso. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Em qualquer organização, que informações valiosas, que riscos e, mais importante, que oportunidades podem estar escondidas agora mesmo nos dados de saúde, segurança e meio ambiente? A resposta para isso pode ser o próximo grande passo estratégico da companhia.